passar a palavra ao próximo companheiro, que é o presidente nacional do Partido da Causa Operária, o partido que é conhecido em todo o país como o Partido da Luta contra o Golpe, porque foi o primeiro partido, muito antes do golpe, a denunciar a armação golpista que a direita preparava, que chamou a unidade da esquerda, dos trabalhadores, das suas organizações para lutarem contra o golpe, e que vem fazendo uma campanha permanente. E o companheiro que vai falar, presidente do partido, é destacada a liderança dessa luta em todo o país, o companheiro Rui Costa Pimenta. Boa tarde a todos os companheiros. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui hoje é que esse aqui é o primeiro ato público que é realizado aqui na Esplanada dos Ministérios depois da repressão criminosa do governo golpista contra o ato das centrais sindicais no dia 24. Depois da ocupação da capital federal, da Esplanada dos Ministérios, pelas Forças Armadas, um ato completamente ilegal do governo golpista, mais um ato ilegal do governo golpista. Então nós estamos realizando aqui o primeiro ato depois dessas barbaridades cometidas contra os direitos mais básicos, os direitos mais elementares do povo brasileiro. Companheiros, eu queria chamar a atenção de vocês para o sentido desse nosso ato. Alguém poderia se perguntar por que nós estamos fazendo um ato público pequeno, né, um ato debate, quando há no país, tem havido, durante todo o processo golpista, um conjunto de atos com dezenas de milhares de pessoas participando. Então pareceria um pouco, para algumas pessoas, um contrassenso a realização desse ato. Queria afirmar para vocês que não é assim, né? Nós estamos atravessando um momento de maior crise do governo golpista. A crise é total. A parte mais importante dos elementos que articularam o golpe contra o governo do PT, contra o governo da presidenta Dilma, está atacando o governo e sendo obrigado a revelar uma série de casos de corrupção desse governo que teria subido supostamente em nome da moralidade pública. O governo, para muita gente, é um governo condenado, né? E ele pode cair a qualquer momento. Essa crise, no entanto, ela se dá no meio do vazio político. Uma parte da esquerda, uma parte até, digamos assim, expressiva da esquerda, se lançou numa campanha por eleições diretas, passando por cima da questão de que houve um golpe no país, há uma presidenta que foi eleita por 54 milhões e meio de votos e que não basta simplesmente tocar para frente como se nada tivesse acontecido. Mas a gente vê também que esses atos em favor das diretas, né, da parte de alguns bem intencionados, da parte de outros escondendo uma série de manobras políticas, eles também não apresentam nenhuma perspectiva, né? Essa semana aqui aconteceu um fato que para algumas pessoas foi positivo, mas que para a maioria é uma desmoralização dessa campanha das diretas, que é que o chefe maior de todos os golpistas, que é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso do PSDB, foi ao jornal dizer que as diretas seriam uma solução para a crise. Quer dizer, uma das alas mais importantes do golpismo, por demagogia, para fazer média com uma determinada parte do seu próprio partido que está em crise, para fazer média com a população, fala que as diretas são uma solução. Isso é uma desmoralização. Não há como você intervir
na crise política profunda que existe no país, simplesmente levantando a palavra de ordem e diretas, que dá a impressão de que formaria uma frente única entre aqueles setores que foram contra o golpe ou que sofreram o golpe e os setores que deram o golpe. Então isso daí, logicamente, né, impede qualquer desenvolvimento político sério, impede uma luta séria contra o golpe através das diretas, e as diretas começam a aparecer até para alguns setores como uma solução diante da crise do governo golpista. Esse é o motivo pelo qual nós decidimos chamar esse ato aqui. Esse ato é uma tomada de posição dos setores mais conscientes, dos setores mais combativos contra o golpe, para apontar que a maneira de intervir na crise política é reivindicar que, diante de um governo falido, diante de um governo fracassado, que é o governo Temer, de um golpe que se encontra nesse momento numa situação de impasse, a solução é a anulação do impeachment e a volta da pessoa que foi, de maneira legítima, eleita para governar o país. Volta, Dilma! Volta, Dilma! Volta, Dilma! Volta, Dilma! Então, nós devemos considerar, companheiro, que nós estamos aqui hoje chamando a atenção de todas as pessoas que foram e que são contra o golpe de Estado, sobre qual é o caminho correto para seguir no que diz respeito à luta contra o golpe. Vamos ter claro uma coisa, companheiros. O golpe, ele não se resume, embora isso aí seja de uma importância colossal, à deposição de um presidente eleito. Ele visa operar uma profunda transformação no país. Nós não podemos, nesse momento em que o golpe atravessa um período de crise, abandonar a luta contra o golpe, abandonar, esquecer tudo que foi feito até agora, para perseguir uma proposta de eleições como se nada tivesse acontecido no país. As eleições, se eleições houver em 2018, porque elas não serão antecipadas, elas vão acontecer nas condições, na forma, no modo ditado pelos golpistas que estão trabalhando para estrangular os sindicatos, esmagar os trabalhadores com a reforma trabalhista, que é a destruição da CLT. Acontecerá no marco da liquidação das aposentadorias e vai acontecer no marco de uma reforma política que vai ser uma verdadeira mudança constitucional de conjunto, feita no Congresso Nacional pelas costas da população. Então isso é uma miragem política, não é uma solução. A solução é mobilizar o povo, é organizar a esquerda, os sindicatos, as organizações operárias, para impor uma derrota aos golpistas todos. E a derrota qual é? É a volta da pessoa que foi eleita para governar o país, porque nisso consiste o golpe. Não adianta, companheiros, tentar esquecer que houve um golpe de Estado no país. Não adianta. É uma ilusão que vários companheiros do PT, do PCdoB, de outros partidos que se posicionaram contra o golpe estão vivendo. O golpe não vai embora. Os golpistas, eles não se deram ao trabalho
de montar uma campanha gigantesca no STF, nos tribunais de primeira e segunda instância, no Congresso Nacional, com os governadores, para simplesmente chamar eleições mais ou menos democráticas e entregar o poder de novo para aqueles que eles derrubaram. Isso não vai acontecer. Sem derrotar os golpistas, nós não teremos condições de ter verdadeiras eleições no país. O cancelamento da eleição por meio de um ato, de uma quadrilha que se apoderou do Congresso Nacional, liquida com as eleições democráticas até que essa quadrilha, até que esses bandidos tenham sido completamente derrotados. Então, companheiros, o sentido do que nós estamos fazendo aqui hoje é isso. Nós reunimos com a maior dificuldade, porque nós não temos, né, o aparato da CUT, dos sindicatos, do PT, etc. e tal, um grupo de pessoas para deixar clara uma posição política que precisa ficar clara nesse momento de confusão. E essa posição política é que nós não podemos aceitar como mínimo do mínimo, em termos de direitos democráticos, que as eleições onde a esquerda ganhe sejam anuladas por um golpe dentro do Congresso Nacional, por uma campanha virulenta da imprensa comprada pelo capital estrangeiro, orquestrada de fora do país. Como mínimo, para quem fala em direitos democráticos, é preciso respeitar o voto popular. E essa é a nossa reivindicação fundamental aqui hoje em Brasília, na esplanada dos ministérios. Muito obrigado, companheiros.